Olá, uma ótima noite para você, 6 horas em ponto pelo horário de Brasília. Eu sou Diego Sarza, está no ar mais uma edição do UOL News. Edição da noite desta segunda-feira, boa semana para você. Estamos começando mais um mês de maio, o ano está correndo, ano eleitoral, então já sabe, né? Ano de muita notícia e você sempre conosco, convidado a participar, marcar a gente nas redes sociais, hashtag UOL News, e para nos assistir, tem a opção de nos ver na página do UOL, também nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter, TikTok e Twitch. No YouTube você pode nos assistir, comentar lá na nossa live e votar na nossa enquete, que pergunta hoje se você acha que fala do ex-presidente Lula sobre a polícia vai ter impacto nas próximas pesquisas eleitorais. O ex-presidente Lula disse que o presidente Jair Bolsonaro gosta de policiais, não gosta de pessoas. O que para muita gente foi interpretado como se policiais não fossem seres humanos, não fossem pessoas, pegou mal, né? Então ele recebeu críticas também nesse fim de semana. Por enquanto 70% das pessoas dizem que sim, vai ter impacto nas pesquisas, né, na corrida eleitoral, 30% dizendo que não. Siga aí votando, já eu trago mais números mais parciais sobre esse fato dos últimos dias, que repercute também nesse início de semana. Agora, 6 horas e 1 minuto, a gente abre essa edição, a edição de hoje, falando sobre as manifestações que ocorreram ontem, domingo, no Dia do Trabalhador, em diferentes pontos do país, protestos que foram marcados por atos a favor do ex-presidente Lula e também a favor do presidente Jair Bolsonaro. Mas, apesar das convocações dos dois lados, os dois eventos ocorreram com presença de público abaixo do esperado. Quem apareceu na manifestação a favor do governo, na praia de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, foi o deputado federal Daniel Silveira, do PTB do Rio. Ele recebeu indulto, a graça do presidente Jair Bolsonaro, perdão concedido ao deputado, depois que o Supremo condenou Silveira a 8 anos e 9 meses de prisão, além da corte ter também determinado a perda do mandato e a suspensão dos direitos políticos de Daniel Silveira. Depois do último choque entre Bolsonaro e o Supremo, Brasília começa a Operação Abafa. Decidido, o ex-governador Sérgio Cabral vai para Bangu, depois que foram descobertas regalias no presídio onde ele estava. 7 pessoas morrem em acidente com ônibus no Paraná. Caminhoneiro que provocou a tragédia foge e é preso. Jovem é executado durante um jogo de futebol em Manaus. O efeito devastador da pandemia na alfabetização dispara número de crianças entre 6 e 7 anos que não sabem ler e escrever. Dia das Mães movimenta comércio e shoppings esperam crescimento de quase 20%. Aumento da inflação assusta americanos e alta dos juros lá afeta a economia de países como o Brasil. Ucranianos resistem e começam a voltar a vilarejos devastados. Esse aqui foi um helicóptero destruído pelas forças ucranianas aqui na periferia de Kharkiv. Se há uma guerra, eles sempre estão presentes. Na série especial, como os mercenários atuam nos conflitos. Os brasileiros mais perto da terrinha. Novas regras facilitam o pedido de cidadania portuguesa. E nos 200 anos da independência, artista Eduardo Cobra homenageia os trabalhadores do Brasil. O Jornal da Band está no ar. Veja hoje no SBT Brasil. Acidente com ônibus que levava pacientes para tratamento de saúde deixa 7 mortos no Paraná. Preso em Curitiba, policial federal que matou uma pessoa e feriu 3 na loja de um posto de combustíveis. Endividamento das famílias brasileiras bate novo recorde em abril. Número de inadimplentes também sobe. Na Ucrânia, o resgate de mais de 100 pessoas que estavam abrigadas no subsolo de uma siderúrgica. É já. Veja agora outros destaques do dia. Site do TSE fica instável a 2 dias do prazo final para tirar o título de eleitor. Ministro do Supremo prorroga inquérito que apura violação do uso de tornozeleira de Daniel Silveira. Chanceler russo causa indignação ao dizer que Hitler tinha sangue judeu. Policial federal abre fogo em loja de conveniência e mata uma pessoa em Curitiba. Na reportagem especial, a vida dos brasileiros que não têm certidão de nascimento.
Olá, boa noite. Boa noite. Indígenas denunciam ameaças depois da morte de 3 caçadores na reserva Paracanã. 7 pessoas morrem no acidente com um micro-ônibus que levava pacientes para tratamento de saúde no Paraná. Profissionais de saúde salvam pacientes da emergência de um hospital em meio a um vazamento de água. Mesmo com 12 milhões de brasileiros desempregados. Mesmo com quase 80% das famílias endividadas. Mais de 600 mil trabalhadores pediram demissão em março. Israel quer a retratação da Rússia por uma declaração absurda do ministro das Relações Exteriores. Sergei Lavrov disse que o comandante do Holocausto nazista Adolf Hitler tinha antepassados judeus. Avança a retirada de civis que passaram semanas escondidos numa siderúrgica da cidade ucraniana de Mariupol. E a exuberância da vida selvagem surpreende os moradores de Florianópolis. O Jornal Nacional está começando. Segunda-feira é dia 2 de maio. O Jornal da Cultura começa agora e estes são os destaques da edição desta noite. Pandemia diminui renda de 1 a cada 3 pessoas e obriga o brasileiro a gastar menos e reduzir as horas de lazer, aponta a pesquisa da Serasa. Manifestações do 1º de maio têm menos gente que o esperado. Lula foi ao ato das centrais sindicais e Bolsonaro falou pelo telão a apoiadores na Avenida Paulista. Servidores federais pressionam o governo por aumento salarial, além do reajuste linear de 5%. Na Previdência, greve já dura mais de um mês. Do Banco Central, paralisação pode ser retomada amanhã. Ministro russo comete gafe e afirma que Hitler tinha origem judaica. Declaração gerou revolta em Israel, que exige um pedido oficial de desculpas. Surto global de hepatite infantil aguda põe autoridades sanitárias em alerta. Estados Unidos e Reino Unido têm maioria dos casos. Tipo da doença que já causou morte ainda tem origem desconhecida. Livro de professor brasileiro e documentos das Forças Armadas revelam um esquema de espionagem montado pelo Brasil na Guerra das Malvinas, há 40 anos. Olá, boa noite. Hoje na bancada temos o professor de Relações Internacionais Carlos Gustavo Poggio. Ele é especialista em política dos Estados Unidos. E o empresário Emerson Capaz. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, prorroga por 60 dias o inquérito sobre o uso incorreto da tornozeleira de Daniel Silveira. O vice-presidente Hamilton Mourão diz que as manifestações contra o STF são liberdade de expressão. É liberdade de expressão, né? Tem gente que quer isso, mas a imensa maioria do povo não quer. Então, né? Normal. Site do TSE fica instável há 2 dias do fim do prazo para regularizar o título. E o FGTS já pode ser usado para pagar prestações atrasadas do financiamento imobiliário. Os pingos nos is. Jovem Pan. Olá, boa noite, 18 horas em São Paulo, seja muito bem-vindo. Começa aqui mais uma edição de Os Pingos nos Is. Hoje, segunda-feira, dia 2 de maio de 2022. Estaremos juntos aqui até às 8 da noite. E já trago um recado aqui, a partir de hoje, quem entrou em férias foi o nosso mestre Augusto Nunes. O Augusto não estará com a gente aqui nos próximos dias. Temos hoje a volta do Guilherme Fiuza. Quem vai estar com a gente para reforçar o time também, mais uma vez, é o Roberto Mota, além da Ana Paula Henkel, lá em Los Angeles, nos Estados Unidos, e de José Maria Trindade, lá no nosso estúdio em Brasília. É esse o time, vamos aos destaques do programa de hoje. Ato na Paulista reúne multidão e tem protestos contra o STF. Bolsonaro fala a manifestantes e exalta a Constituição. E aliados de Lula culpam centrais sindicais por fracasso em protesto no domingo. Isso e muito mais agora para você em Os Pingos nos Is.